Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é a ceia do Senhor. Nossa, como tem sido banalizado nas nossas igrejas, quando a gente olha o culto de ceia e às vezes vê tão vazio e a gente tem aquele sentimento que parece que as pessoas não entendem mais o sentido da ceia, parece que as pessoas não levam mais na importância que realmente a ceia tem. E aí a gente fica com o coração assim meio doído, mas contente por estar ceando mais uma vez. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o que está escrito na palavra sobre a ceia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, vai falar, né? Paulo ele vai repreender um pouco a igreja de Coríntios, porque eles estavam ceando de uma maneira assim, meio fora do padrão. Fora do real sentido do que é realmente ceiar, do que é realmente aquilo que nós estamos fazendo, é ter sem a consciência do que estão realmente fazendo. Eles levavam sua ceia, mas faziam mais mal do que bem. Cada quem comia o seu, um se embriagava, um não comia nada, e por aí vai, uma desorganização, uma bagunceira. Aí ele começa a exortar e falar, peraí, eu vou ensinar para vocês como é que é. E aí ele começa a falar, olha, eu vou lhe contar como foi que eu aprendi de Jesus, eu vou lhe contar. Aí ele começa a contar no versículo 23, bem assim. Eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ele pegou um pão natural e ele disse, esse é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A nova aliança é no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem ou beberem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, olha, está repleto de propósito aqui. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, sem entender o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria destruição e condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Amém? Então, gente, por onde eu começo agora? Tem tanta coisa aqui e eu quero começar logo sobre isso. Eu quero falar alguns pontos sobre o que, para mim, é a ceia, pelo que eu entendo. A ceia, para mim, é uma reunião. É onde a gente se faz presente, a gente se reúne, sabe? É quando a igreja se reúne. Acabou de passar um carro de som aqui, mas vamos continuar. É uma comunhão que não basta estar reunido no lugar, não basta se fazer presente, tem que ter comunhão. É comunhão, sabe? É você estar ali realmente com seus irmãos. É você estar realmente não apenas no mesmo lugar, sabe? É um alimento espiritual. A gente vai ver o pão, a gente vai ver o cálice, mas, gente, a representação, o sentido do alimento é espiritual. Então, cabe a nós, né, se preparar espiritualmente para receber esse alimento. Sabe, a nossa ceia não começa na hora do culto. Começa desde a hora que a gente se acorda. Gente, hoje é ceia, peraí. O meu dia hoje é especial, entendeu? Então, é um alimento espiritual que a gente vai ser alimentado, né? Então, é um alimento espiritual que nos recorda a lembrança do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, né? É cheio de propósito,
Você consegue perceber? Também a ceia para mim é renovo espiritual. É quando a gente se reúne para se renovar no Senhor, para se preparar para mais um mês de batalha, para estar na presença do Senhor. É algo especial demais. Para mim, eu anotei aqui porque eu saberia que eu iria esquecer. Então, esqueci não, anotei palavras-chave. Para mim, a ceia é responsabilidade, sabe? Nossa, eu sou um cristão, então para mim é importante. Então vou me dedicar a estar presente, a ceiar, não só de corpo, mas de alma, em verdade, sabe? É uma responsabilidade também como cristão. E para mim, a ceia é ser um com Jesus, é se fazer um com Jesus. Uma vez meu pai me contou uma história sobre o suco de uva, de uma reflexão, de uma possibilidade de Jesus ter escolhido o suco de uva entre tantos outros sucos, entre tantas outras frutas. Por que ele escolheria então o suco de uva? E segundo a explicação dele, a uva, o suco da uva, o vinho, ele é um suco que ele vai rapidamente para o sangue, né? Por isso que quando comparado muitas das vezes, né, para quem bebe no mundo, né, muitas pessoas dizem que o vinho bebida mais rápido do que a cerveja, porque a cerveja é diurética e o vinho vai direto para o sangue, aí o vinho bebida logo. Ou seja, quando Jesus pega o suco da uva e ele diz, esse vai ser a representação do meu sangue, então a partir do momento que a gente toma aquele sangue de Jesus, ele já começa a fazer parte da gente nas veias. É como se espiritualmente a gente se tornasse um com Jesus, a gente se conectasse mais com Jesus, a gente se renovasse mais com Jesus. Isso é tão brilhante para mim, eu não sei se você vai entender ou se você vai achar loucura, mas eu espero que você esteja entendendo o que eu estou explicando aqui, porque do jeito que ele me explicou eu entendi, mas eu estou sabendo explicar. Entendeu? Então, é tudo tão perfeito o que Deus faz. Então, você estar ali para você receber do Senhor, o Santo Senhor, o corpo do Senhor, que vai viver em você, que vai te dar energia espiritual imediato, sabe? Que vai ser ali um alimento espiritual, é muito importante para a gente faltar por qualquer coisa, ou a gente não ter a responsabilidade de um cristão de fazer o esforço de fazer o que for preciso para que a gente possa ceiar. Não estou dizendo uma exceção que às vezes não dá, gente, mas eu tô falando assim, de levar em conta essa importância que é ceiar, essa importância que é estar na casa do Senhor, essa importância que é ter esse momento de comunhão. Jesus disse, ele ordenou, façam isso em memória de mim. Ele não disse pare de fazer, ele não disse faça uma vez. Ele faça isso, porque enquanto vocês fazem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, até ceiando, a gente está dando uma mensagem, a gente está... A caneta estourou aqui. A gente está anunciando, a gente está apregoando até com o fato da gente ceiar. Então, guarda isso na sua cabeça. Jesus é importante demais para a gente tratar a ceia como qualquer coisa. Se fosse um simples ato, naquele momento de dor, Jesus não iria fazê-lo. Mas uma das últimas palavras que Jesus fala antes de ser crucificado é sobre isso. É a ceia, é o momento antes de toda a traição acontecer e tudo que tinha para acontecer. Muitas das vezes, quando alguém perde um ente querido, como seu pai ou sua mãe, e tem a oportunidade de conversar com a pessoa antes da pessoa morrer, quando o pai faz um pedido, quando a mãe faz um pedido, a pessoa guarda para a vida e ela diz assim: nossa, essas foram as últimas palavras do meu pai. A pessoa leva como algo tão importante, né? Tem um peso tão grande, e eu acredito que essa palavra da ceia tem esse peso espiritualmente para a gente. Então, hoje eu iria fazer mais um vídeo ao vivo, mas eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu queria muito trazer esse assunto, eu não sabia como, mas eu decidi trazer com as minhas palavras tudo isso que eu vejo, eu leio, acredito, e queria trazer essa reflexão para vocês. Leve em consideração, sabe? Traga essa importância de novo para o seu coração, de como a ceia é importante. Eu sei que em muitas igrejas
Às vezes no dia da ceia prega-se qualquer coisa. Antigamente, quando era dia de ceia, o culto era voltado a falar de Jesus, a realmente lembrar desse momento, até porque Jesus nos fala para a gente recordar disso, para a gente trazer à memória isso, para a gente fazer em memória do Senhor, para a gente anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, que Ele morreu e ressuscitou por nós. Jesus manda a gente fazer isso, mas muitas das vezes a gente vê indo estudar qualquer né, oportunidades sem o coração estar voltado realmente para aquele momento, às vezes qualquer pregação de palavra, mas antigamente era ensinado muito, no dia da ceia, a pregação era ensinada a importância da ceia, a importância daquele momento, porque é importante que a igreja entenda o que ela vai fazer. Então, normalmente no dia da ceia, antigamente, a pregação era pregar sobre isso e explicando a importância daquilo que nós iríamos fazer, para que todos pudessem ceiar conscientemente de quanto isso era importante. Como eu tenho saudade daquele tempo, que... eu tô me emocionando. Gente, como dá saudade, né, daquele tempo quando era pregado sobre a importância da ceia no dia da ceia, sabe? Era tão lindo porque a gente ceiava e era algo tão... Não que Deus não vai se mover, né? Numa pregação comum, qualquer outro tema excelente. Claro, tudo que está na Bíblia é edificador, mas o dia da ceia para mim tem um significado tão importante. Então, espero que ele tenha para você também. Que Deus abençoe, tá bom? Reflita sobre isso e até mais. Tchau, gente.